Paz do Senhor Jesus. Bom, hoje a palavra que eu quero compartilhar com vocês está no livro de Provérbios, no capítulo 15. É um texto assim que eu confesso me causou uma certa dificuldade na compreensão e eu tive que me dedicar um pouco mais no entendimento daquilo que Deus queria falar comigo. E eu fiquei pensando assim, num título. E o título que me veio à mente, depois de tudo que eu consegui compreender, é O Segredo de uma Vida Plena e Feliz. Porque aqui a palavra, ela começa dizendo a respeito do que nós falamos, né? E nós sabemos que quando nós falamos bem, é porque o nosso coração está sentindo bem. E tudo aquilo que nós falamos é aquilo que nós guardamos no nosso coração. Então, quando nós declaramos palavras de vitória, quando nós falamos coisas agradáveis, né, palavras mansas, prudentes, nós temos uma vida mais feliz. Só que como alcançar, né, essa sabedoria e passar então a ter uma vida dizendo palavras boas? Não tem nenhum segredo, não tem nenhuma dificuldade nisso. Nós precisamos apoiar a nossa vida na Bíblia. Quando nós estudamos a Bíblia, né, nós entendemos que todo conhecimento, que toda sabedoria, ela vem do alto, ela vem de Deus. Ela veio através de Jesus Cristo, quando Ele, sendo Deus, se fez carne. O Verbo se fez carne, a palavra se fez carne. E Ele habitou entre nós. Para quê? Para nos ensinar. E a gente não vê Jesus Cristo Ele falando palavras desanimadoras. Pelo contrário, Ele desperta nas pessoas o interesse. Ele desperta com as palavras a vida. Ele entrega para as pessoas palavras de esperança, palavras de misericórdia, de amor. Então nós temos que, antes de sair falando as coisas, mesmo que sejam as nossas verdades, mas que nós tenhamos a prudência em Deus de falarmos coisas que vão nos edificar e que vão edificar as outras pessoas. Por exemplo, quando a gente vai para o Facebook, a gente esparrama aquele monte de coisas insensatas, é porque nós não temos conhecimento bíblico acerca da verdade de Cristo, e aí nós não temos esse compromisso em propagar a verdade. A gente não gasta tempo propagando a verdade, a palavra da vida. Então nós gastamos o nosso tempo com coisas que são tolas. E a palavra diz que o coração do justo, ele medita antes de responder. Ele pondera antes de dar o play lá, no compartilhar ou enviar lá nas redes sociais. Nós temos que ter essa prudência. Eu falo isso com toda a autoridade que há em Cristo, porque graças a Deus, Deus me libertou desse mal, dessa maldição, desse pecado, dessa escravidão, desse cativeiro, que são as redes sociais. Por que eu digo isso? Porque antigamente, hoje não tem mais nada no meu Facebook, porque eu fiz a gentileza para mim mesma de apagar tudo, porque foi uma exortação do próprio Deus em relação à minha postura como cristã. E por gratidão, eu tenho isso assim no meu coração. E um dia eu fiz um combinado com Deus. Eu falei assim, Senhor, eu não quero mais postar certas coisas nas redes sociais. Se não for para te servir nas redes sociais, eu também não quero. Né? Então, quando eu não estou postando, né, alguma coisa relacionada à palavra, eu procuro postar algo do meu trabalho. Mas assim, eu tenho vigiado bastante, porque às vezes dá vontade de ir lá e quando eu leio alguma coisa, dá vontade de escrever mais um monte daquelas coisas. Mas eu tenho observado nas escrituras que não é o proceder do cristão, né? Então, quando eu li esse Provérbios, esse capítulo 15 do livro de Provérbios, que foi escrito pelo homem mais sábio depois de Jesus, que é o rei Salomão, filho de Davi, pela primeira vez, eu não me senti confrontado em algumas questões, porque há muito tempo atrás Deus já havia ministrado isso no meu coração. Por isso, eu venho compartilhar com vocês esse segredo de uma vida melhor. Porque a minha vida só melhorou quando eu parei de falar contra mim mesma e contra o meu próximo. Porque às vezes eu achava que, mas eu penso, é a minha verdade, a verdade cabe em qualquer lugar. Não, gente, a única verdade é Cristo. O resto
são as nossas convicções, são os nossos valores, as nossas percepções, né? A maneira como nós estamos recebendo aquilo que o outro nos faz. E verdadeiramente aquilo que está fora não muda, não define, não altera, não transforma o que há em nós. Por isso que Jesus ele diz que ele vive em nós e nós vivemos nele. Nós somos o ramo enxertados na videira que é ele. E ele tem que viver dentro de nós. Por quê? Porque ele tem que mudar dentro de nós. Então, o que falam a respeito de nós não importa. O que nós precisamos entender aquilo que as Escrituras dizem a respeito de nós. Quando eu leio a palavra, o que a Escritura está querendo me ensinar? Porque muitas vezes a gente vai para a Bíblia para fundamentar o pecado do outro, para ter um bom argumento em relação às nossas crenças. A gente tenta usar a Bíblia em nossa defesa, enquanto Deus quer nos usar em defesa de estabelecermos o reino dele, através da pregação da palavra. E aqui ficou muito claro para mim que o segredo de uma vida feliz é quando nós nos dispomos a estudar a Bíblia e nós deixemos, né, todas aquelas coisas, aquelas palavras de maldição que às vezes nós lançamos sobre nós mesmos para trás. Quando nós paramos de correr atrás do vento, atrás de riquezas, de coisas desse mundo que não vão nos acrescentar em nada, absolutamente nada. É lógico que é legal ter uma casa, um carro, frequentar bons restaurantes, poder dar bons presentes a quem amamos, sim, mas muito mais que isso, nós temos que nos ater ao nosso compromisso de entregarmos palavras de salvação a quem amamos. Porque é melhor a gente viver com pouco, né, diante de Deus, diante daquilo que Deus tem como eterno, do que a gente querer acumular coisas nessa vida que é transitória, que é passageira. Então, qual é o segredo da felicidade? É obedecer, é entregar sacrifícios agradáveis a Deus. Né? É sermos gratos por aquilo que Deus tem nos dado sem questionamento. É liberarmos palavra de honra e glória a Deus, independente da situação pela qual nós estamos passando. Porque aqui no versículo 13 diz o seguinte: o coração alegre é enfeite para o nosso rosto. Quando nós temos um coração alegre, não importa o que nós estamos passando. Nós estaremos rindo com semblante harmonioso. Né? A nossa língua, quando ela promove essas palavras baseadas aqui nas Escrituras, que vão promover vida, ela é enfeite, ela nos torna pessoas mais agradáveis. Poxa, como é chato você ir para o Facebook e se deparar com tanta indireta, com tanta coisa, com tanto mimimi, com pessoas que não param para conversar com o irmão e falar: irmão, olha, é isso, é aquilo, aconteceu assim, aconteceu assim. Não, vão para o Facebook postar bobeira, perder tempo com coisas que não edificam. E sabe o que me dói mais? Pessoas que pregam a Cristo. Então, assim, o caminho do ímpio, né, é desprezado pelo Senhor. Por quê? Porque quem não está andando de acordo com Cristo, andando no caminho que é Cristo, não é agradável ao Senhor. Por mais que fale de Cristo. Porque aqui a palavra, ela diz: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Ou seja, Deus ele se alegra quando a gente para de falar e a gente pondera em algumas questões, e aí a gente vai para o nosso particular orar e apresentar aquelas questões para Ele. Então, se você tem problema com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com seu marido, com a sua esposa, seja lá com quem for, não fica perdendo tempo lançando palavras as quais o inferno vai usar contra você mesmo, contra mim. Eu falo porque eu já fiz. Né? Eu queria, às vezes, causar um impacto na vida de alguém, ou de uma liderança, ou seja lá de quem fosse. Eu ia pro Facebook. E sabe o que é o pior? É que aquela pessoa sabia que era para ela. E aí ficava um clima insuportável. Porque a minha boca estava tão cheia, o meu coração estava tão cheio de perversidade por conta das minhas dores, das minhas fraquezas. E eu não tinha conhecimento bíblico. Então o que eu fazia? Eu queria responder à altura daquelas provocações, daquelas injustiças, que na verdade só serviram para o meu crescimento.
Esses dias eu vi uma postagem no Face, eu até achei muito interessante, até foi de um primo meu. Ele postou o seguinte: se me tacam pedras, eu faço uma obra. E aí tinha um quadro, né, feito uma obra de arte lá com as pedrinhas, assim, coisa mais linda. E é assim, porque quando nós estamos sendo sustentados pela palavra, é a palavra que tem que fluir de nós. A própria Bíblia diz que da mesma fonte não jorram 2 tipos de água, né? Então, eu não posso ter água salgada e água doce jorrando da mesma fonte. Então, nós temos que escolher. Tudo é uma escolha. E o segredo de uma vida plena e feliz é uma vida no caminho. E quem é o caminho? É Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. Quando nós entendemos isso, nós automaticamente mudamos a nossa rota, mudamos a nossa maneira de nos pronunciarmos, mudamos a forma de pensarmos, porque aqui diz que até o pensamento do ímpio é pecado. Então, às vezes a gente não fala, mas a gente pensa. E a gente tem que combater esse mal dentro de nós. Porque Deus, ele não vai tirar o pecado de nós. Ele vai nos justificar dos nossos pecados. Mas ele não vai arrancar o pecado, porque aí seria muito fácil. O que ele quer? Que nós busquemos um coração que medita na palavra dele para responder às expectativas dos outros. Não, as expectativas do reino de Deus. Porque é através do nosso testemunho, porque aqui no primeiro versículo do capítulo 15 está escrito assim: a resposta branda. Não está dizendo a palavra branda. E a resposta eu posso entender como um silêncio, como uma oração, como um período onde eu vá compreender aquilo que estão me fazendo ou falando para mim. E aí eu dou uma resposta. A resposta necessariamente não precisa ser palavra. Tanto que quando uma mulher chegou aos pés de Jesus para pedir cura, e Jesus falou, a palavra diz que Jesus não respondeu palavra, ele ficou em silêncio. Mas ele pensou alguma coisa. E aí o diálogo se prolonga e ele fala: olha, não é correto que eu tire o pão dos meus servos, né, para dar para os cachorrinhos. Aí ela fala assim: mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Mas antes a palavra diz que ele não respondeu palavra. E aqui, no versículo 1 do capítulo 15, diz assim: a resposta branda desvia o furor. Eu vou te dar 2 informações. Quando a gente se comporta de uma maneira mais suave, mais tranquila, mais simpática, nós nos tornamos mais atraentes. As pessoas vão começar a olhar para nós diferente. Elas vão ter prazer de ficar perto da gente. Porque é muito chato ficar perto de gente que só reclama. É muito chato ir para as redes sociais, de repente, com sede de ouvir, de ver, de ler alguma coisa que nos faça sorrir. Aí a gente se depara com aquele temporal de indiretas, esposas mandando indiretas para os seus maridos porque não conseguem dialogar, amigos mandando indireta para os amigos porque não conseguem dialogar. Então, assim, estabeleça um diálogo agora, um diálogo sincero. Sim, a verdade cabe em todo lugar, mas a verdade é Cristo. E o que a verdade de Cristo nos ensina? Perdoar os que nos ofendem, orar por aqueles que nos perseguem, amar os que nos odeiam. Não é para jogar indireta. Jesus não fazia isso, nem na cruz do Calvário. Ele disse: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. É isso que agrada ao Senhor, sacrifício de louvor, sacrifício no nosso espírito. Porque a nossa carne, ela vai nos levar à morte, porque a nossa carne peca. Mas o nosso espírito tem que estar fortalecido, e fortalecido na palavra. Então, assim, quando a gente vê aqui, a língua do sábio adorna a sabedoria, enfeita a sabedoria, deixa mais atraente, deixa mais bonito, deixa mais desejável. E a nossa boca às vezes afasta pessoas de nós porque nós não temos nada de bom para falar. E é tão bom encontrar pessoas. Eu tenho algumas pessoas assim que, às vezes, eu não sou muito de muitos amigos, mas assim, tem pessoas que quando eu paro para conversar me dá prazer de ficar perto. Tem pessoas que quando chega perto de mim, se sentar do meu lado já estraga meu dia. Por quê? Porque só reclama. Você vai falar de Jesus, a pessoa murmura. Você fala de Jesus, a pessoa aí dá vontade de esganar. Mas aí o que você faz? Eu respondo de forma branda. Como? Com o meu silêncio. Aí eu me calo, porque não vai adiantar. E são pessoas que se tornam indesejáveis. Mas a gente ama em Cristo.
porque isso é mandamento, a gente tem que amar essas pessoas. Mas elas se tornam tão indesejáveis que eu fico pensando assim, se eu fosse Jesus, eu já não ouviria mais, porque aqui a palavra diz que Deus ouve a oração do justo. Deus não gosta de gente murmurando. Exemplo disso está lá no livro de Êxodo, quando Deus levanta Moisés para ser o salvador daquele povo, para tirar o povo do cativeiro, para tirar do Egito. E quando eles estão diante do Mar Vermelho, num lugar chamado Piairotes, quando eles estão diante do Mar Vermelho e eles olham para trás e vê os egípcios perseguindo, eles começam a dizer, mas por que Deus me tirou dessa situação para me fazer morrer aqui? E não era melhor a gente estar lá? E aí quando falta comida eles reclamam, e quando falta água eles reclamam, e quando chove reclamam, e quando faz sol reclamam, e quando está frio reclamam, quando está calor reclamam. Quando está empregado reclama do trabalho, quando está desempregado reclama porque está desempregado, quando está casado reclama do esposo da esposa, e quando não está casado reclama por causa das carências. Então assim, a gente precisa saber o que a gente quer. E uma vida plena e feliz só acontece com Jesus. Não está no esposo, não está na esposa, não está no pai, não está na mãe. Eu sempre falo isso para minha mãe, eu falo assim, mãe, eu amo você e meu pai. Mas Jesus Cristo para mim mudou a minha vida. É Ele quem cuida de mim. Eu não dependo mais de pai, de mãe, de ninguém, assim. Nesse sentido da minha felicidade. Já fui muito carente. Deus severamente me exortou em relação a isso. Porque eu estava colocando a minha esperança em coisas, em pessoas, as quais não poderiam fazer nada por mim. E aí quando eu abri mão dessas coisas, dessas pessoas, desses amores, dessas paixões, dessas necessidades humanas, Deus ele começou a me preencher. Mas sabe como ele me preencheu? Não foi assim algo sobrenatural. Foi através da palavra. Se eu não ler a palavra todos os dias, eu me sinto vazia. Porque não tem como. Se eu não estou me enchendo da palavra do Senhor, Satanás está me enchendo de setas. Ele está lançando contra a minha vida um monte de pensamentos inoportunos que certamente me farão falar, certamente me farão pecar. Porque a palavra diz que começa tudo na nossa concupiscência, né? Nas nossas vontades, nos nossos desejos de realizar aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Embora, muitas vezes, o pecado nos pareça bom. Mas a palavra diz que tudo começa na intenção da nossa carne em fazer algo que não agrade ao Senhor. E o pecado não acontece de um dia para o outro. A gente vai olhando, a gente vai se prolongando, a gente vai demorando demais ali naqueles pensamentos, naquelas ideias, e de repente quando a gente vê, a gente peca. Porque tudo começa no desejo, na vontade, mas aí você tem que ter domínio próprio. E se você não tiver domínio próprio, você vai pecar, e o pecado vai te levar para a morte. Porque Deus fala isso comigo todos os dias, quando eu penso algumas coisas. Porque eu penso. Na minha cabeça passou 1 milhão de coisas. Eu sou humana também. Mas, qual é a diferença? Se pensar já desagrada, imagina o fazer. Se cogitar a possibilidade da prática de um pecado já desanima a Jesus Cristo, imagina quando nós consumamos o pecado. Porque até a consumação do pecado, existe um bom tempo de desejo fluindo através de nós, fluindo em nós. Então, se nós temos condições de dizer não para o pecado, eu sei. É difícil, mas eu sei. Deus tem me capacitado para essas coisas, para resistir a algumas coisas. Mas, enfim, o segredo de uma vida plena e feliz é com Jesus Cristo, meditando na palavra, parando de falar esse monte de coisas tolas, coisas que não vão nos acrescentar em nada. Essa é a diferença do que serve e do que não serve. Quando você vê que uma pessoa verdadeiramente tem meditado nas Escrituras, quando ela se mostra uma árvore cheia de vida, cheia de frutos. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Você já viu o tronco de árvore dar fruto? Não, quem dá fruto? O ramo. Mas por quê? Porque nós estamos enxertados na videira que é Cristo. Então, através de Cristo, na meditação da palavra, no entendimento da verdade, andando no caminho, produziremos vida em nós e através de nós. Que Deus nos abençoe.